Olá, boa noite. Estamos aqui na segunda live do meu último ano de homeschool e hoje temos uma convidada muito querida, né? Mais uma convidada, mais uma formanda que vocês vão conhecer hoje, que é a Mariana Lourenço. Sejam todos bem-vindos, distribuam, compartilhem essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem. Sejam bem-vindos. A Mari já chegou, porque já enviou aí um convite e já já eu vou recebê-la. Enquanto isso, gente, fala aí, Carla ou Ana Sonsim também que se juntou. Fala se está ouvindo bem, tá ok? O áudio tá ok? Rafael, áudio e som ok, né? Então eu vou chamar a Mari. Deixa eu diminuir aqui esse som. Boa noite, tá ok, né? Ótimo, vou chamar a Mari, que ela já me mandou o convite conosco dessa conversa. Vamos lá, isso, mande muito coração. Mari entrando. Ah, tudo bom, querida? Tá dando pra me ouvir? Tá, estou ouvindo bem. Beleza. Beleza, vamos começar esse bate-papo. Hoje eu estou aqui, ó, em homenagem a você, do Rio de Janeiro. Pão de açúcar aqui, tô de pão de açúcar. Gente, essa turma é do Rio de Janeiro, do Recreio, né? Nós temos aí duas turmas formandas, né, no Classical Conversations, e a Mari faz parte da turma do Recreio. A gente vai bater esse papo hoje. Mari, falando um pouquinho de você, você tem 18 anos, é filha do pastor Marcelo Maia, Sim. da Adriana Lourenço, né, que é a nossa querida supervisora do Rio de Janeiro, e o pastor Marcelo Maia também é supervisor de área e tutor dessa turma de Challenge 4, e a irmã do Lucas, que está em qual Challenge, Mari? Ele tá no Challenge B agora. Está no Challenge B, que é exatamente quando vocês começaram, né? Exato, sim. É o Challenge que vocês começaram. Perfeito, gente. Então, feitas as devidas apresentações, eu queria começar, Mari, vamos voltar lá atrás, porque você também, como a Ana Clara, eu estive conversando com a Ana Clara aqui semana passada, você também começou o homeschool antes de iniciar o programa Classical Conversations. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Muitos pais, olha, depois dessa live da Ana Clara, eu recebi tanta mensagem de famílias que querem começar. Então, assim, o depoimento de vocês é sempre uma luz, né, que traz essas famílias, porque cada um tem um início, cada um começa de um jeito, as experiências nunca são idênticas, né? Nunca é a mesma coisa. Tem algumas coisas parecidas, né? Mas nunca é igualzinho, cada um tem uma história. Então, eu queria que você contasse como que foi esse começo, esse seu começo no homeschool, em que ano e como foi essa adaptação? Fala pra gente. Então, eu saí da escola no. Eu terminei o 7º ano, e aí o meu 8º ano, que seria, eu fiz em casa. E meu pai me avisou, assim, porque meu pai já tinha tido contato com o homeschooling, o pastor John da nossa igreja já fazia com os filhos dele. E aí meu pai resolveu tirar a gente da escola, assim, só que ele avisou pra gente assim, bem, ó, vamos sair da escola. E é isso, a gente entrou no homeschooling assim, se mergulhou de cabeça. Gente, E aí, eu gosto muito desses pais, viu? Eu tenho que pois é, falar que eu tava gosto muito decidido, desses pais. É isso, né? É isso, é o que temos e os filhos obedecem. Ok. tava Ô, decidido, Mari, eu acho que aí o seu foi. som está com um pouquinho de eco. Você tem algum fone aí perto de você? Ah, Vê se você olha, tem, porque eu estou sentindo um pouquinho de eco. Não sei se vocês estão ouvindo. Como é que vocês eu estão posso, ouvindo aí? Eu estou ouvindo. Estão ouvindo bem? Alguém fala aí nos comentários. Conseguem ouvir bem a Mari? porque aqui eu não tenho muito fone, não. Eu tenho um Ah, outro então quarto. tá. Então vamos tocando assim. Aqui parece. Ela falou que está com eco. A Natália falou que está com um pouquinho de eco. Eu posso Você... pegar outro fone lá, Então vai lá que eu fico batendo papo aqui com rapidinho. o pessoal. Vai lá.
Então, gente, enquanto a Mari vai lá pegar um fone, deixa eu explicar para vocês. A gente está fazendo essa série do meu último ano de homeschool, né? E essa turma está se formando, eles estão preparando uma bela formatura, né? Tem que ter festa, né, gente? Afinal, foi uma caminhada longa, uma jornada longa, e eles estão animados em preparar essa festa, essa celebração. Vai ser uma celebração por toda essa conquista. E esses depoimentos que eu estou trazendo aqui para vocês, tem esse da Mari, agora o pessoal de São Paulo também, na quarta-feira, a outra Mariana na quarta-feira, vai falar um pouquinho mais da sua trajetória. É bom, eu espero que encorajem vocês, porque cada um tem uma história, né? Cada um é diferente, tem uns que já começaram desde cedo, tem outros que começaram na adolescência, tem outros que começaram aos 17 anos, tem histórias muito engraçadas que infelizmente vocês não vão mais ouvir, porque já são homeschoolers que já foram para a universidade, que saíram antes de terminar o programa, né? Porque nem todos terminam o programa. Eu estou aqui explicando, Mari, enquanto você está se ajustando aí. Sim, Nem sim, todos terminam o programa no Challenge 4. Você pode sair no Challenge 2, no Challenge... Você se sente pronto? Ah, não, eu estou pronto para a universidade e tem idade para entrar na universidade, então as pessoas saem antes, tá? Nós temos alunos que já foram para a universidade antes de terminar, não é como escola, né? Que você precisa terminar o terceiro ano do ensino médio. Não, não há essa necessidade. Você pode sair antes, né? E inclusive esse rapaz que saiu antes, que já entrou bem tarde, né? Temos o Lucas, que já está na universidade em Roma, passou para a universidade em Roma. Temos outros que já passaram para a universidade também federal e entrou tarde. Também, assim como teve uma mãe muito forte que falou assim, não, você vai fazer o homeschool porque eu quero que você faça. E ele falava, não, mãe, eu não quero, eu acho que não é legal. E depois, foi o João, estou contando a história do João. E depois o João passou a amar o homeschool e agradeceu, depois de 6 meses, né, lutando ali com a mãe dele, não quero ir, não quero ir. Mas ele fez parte dessa comunidade que a Mari também faz parte, e é uma comunidade tão acolhedora, como a Ana Clara disse, e depois ele passou a amar o homeschool. Mas vamos lá, Mari, tá melhor? Agora que você está aí, tá melhor. Beleza. Virou 100%. Então vamos lá. E vamos eu tô lá, aqui falando, né? Bom, aí meu pai tirou a gente da escola e fizemos em 2018, a gente fez um ano só em casa mesmo, sem nenhum currículo propriamente dito. Meu pai é que bolava as atividades. A gente tinha livros, óbvio, e aí ele que ia dando aula pra gente, que minha mãe ainda trabalhava como professora. Isso, ela ainda exercia a profissão. E, assim, ela no início ficou bem com o pé atrás, porque sendo pedagoga, né, ela ainda estava assim, meio desconfiada desse negócio de educação clássica, não sabia o que era. Então, gente, ela teve que batalhar. É muito interessante você falar, deixa eu só fazer um parênteses aqui, é interessante você falar, porque as pessoas têm uma confiança muito grande no fato de ser pedagogo, né? Eu sou pedagoga, eu vou tirar de letra. Tem um amigo que falava isso para mim. Até o marido da pastor Hébio Quaresma, marido da Simone Quaresma, ele falava, você vai tirar de letra, você é da área de educação, olha, vai ser fantástico. Quando eu me vi diante do homeschool, eu falo, meu Deus, é um desafio. E eu digo sempre isso, Mari, é pior para quem vem formatado da escola. É verdade. Quem é professor de escola, que está ali todo dia, na sala de aula, na lida, é muito pior, porque a gente vem com a mente muito formatada, né? E como é que foi essa adaptação? Você e seu irmão, como é que foi? Eu e meu irmão, assim, meu irmão, não sei se eu posso falar muito por ele, mas ele sentiu um pouquinho mais, eu acho, do que eu, essa mudança. Eu fiquei surpresa comigo mesma, porque eu não sou muito boa com mudança, não. Mas, assim, Deus deu uma paz pro meu pai, que eu fiquei, tá, se meu pai tá em paz, se Deus deu paz para ele, então eu vou ficar em paz também. Deus sabe o que ele faz.
Então, eu É verdade. fui, assim, sem meio que olhar para trás. A gente foi. Minha mãe teve que reaprender tudo que ela sabia, porque não sabia nada de Verdade. educação clássica, teve que reaprender tudo. Agora, E para você ver, gente, que belo testemunho esse. Se o pai está em paz, você se aquieta e está em paz também, né? é, Isso foi muito assim com relação a mim, né? Que aconteceu aqui em casa. Eu não tinha muita certeza, não tinha certeza do que eu estava fazendo. A Ana Clara também se desesperou. Depois, quando ela viu que eu estava em paz, eu estava confiante, aí ela também ficou confiante. Reflete muito nos filhos, com né? Não tem como ser certeza, diferente. com Não tem como ser certeza. diferente. Eu sabia que Maravilha. vinha de Deus, sabia que era Deus que estava conduzindo, então tá bom. Meu pai quer fazer, então a gente vai fazer. Aí a gente fez 2018 inteiro, indo pro gabinete, lá na igreja, estudando lá, estudando história em linha do tempo, fazendo uma coisa bem light, assim, e aprendi pra Uhum. caramba com, assim, parecia, assim, se você olhasse de fora, uma coisa meio improvisada, mas não era, tava tudo certinho. A gente fez a história com linha do tempo, a gente estudou ciências, a gente tinha muitos livros, então literatura era o que não faltava pra gente estudar. Uhum. E aí fomos assim em 2018. Maravilha. E você lembra, você falando aí das disciplinas que você iniciou, você lembra se você, nesse primeiro ano, né, que você fez, que parecia que estava improvisado, mas não era, tinha uma sequência, tinha uma lógica, você estudou tudo, todas as disciplinas, você lembra? Como é que foi nesse Deixa eu... primeiro ano? Todas as disciplinas que tinha na escola você reproduziu, trouxe para o homeschool ou não? Algumas você... Eu estudei, a gente estudou história, a gente estudou ciências, a gente estudou matemática. Matemática e português a gente fez no Kumon. A gente contou com a ajuda do Kumon nisso. E Uhum. não lembro de. A gente estudou geografia também em algum momento. Eu acho que a gente não deixou muita coisa de fora, não. Eu estudei Entendi. filosofia um pouco. É claro que era diferente, né? Porque meu irmão é mais novo do que eu. Mas acho que a gente não Uhum. deixou muita coisa de fora, não. Literatura sempre tinha. Entendi. E é E isso. trazendo uma nova perspectiva, uma nova visão das matérias, né? Exato. E aí, o seu primeiro ano no Classic Conversations foi no ano seguinte, Foi. 2019. Foi. O Classic Conversation chegou em 2019, assim, como resposta de oração, né? Porque a gente estava indo, e aí quando surgiu a oportunidade de um currículo para fazer junto com outras pessoas, aí foi o sonho, que era o que a gente estava pedindo. E, assim, eu nunca imaginei que seria o que era o CC, né? Não tinha nem ideia do que era. Mas foi, assim, uma bênção total. Maravilha. Você já conhecia algumas pessoas que entraram na sua primeira turma? Só a Lari. A, a Lara entrou um pouco depois. Eu conhecia o Thiago, eu conhecia a Milena, mas há pouquíssimo tempo. Assim, eu devia ter conhecido ele, sei lá, 1 ou 2 meses antes de começar realmente as, o currículo. Perfeito. Aí você falou que foi tranquila essa sua adaptação na educação domiciliar. Tá, tudo bem. Foi. Mas aí não bastou trocar de modalidade, você trocou modalidade, foi de educação domiciliar de educação tradicional escolar para educação domiciliar. Mas Uhum. aí você trocou também com relação a, gente, esqueci o nome, educação clássica, educação tradicional para educação clássica. Sim. E aí, como é que foi? Assim, o meu pai, ele já estudava, assim, sobre educação clássica, então ele colocou um pouco Hum, da educação clássica no nosso ensino, em 2018, sim. mas, assim, realmente eu nunca tinha visto, assim, realmente de perto o que era educação clássica purinha. Uhum. Então, quando eu cheguei no CC, vendo que eu ia ter que estudar coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, foi um choque, mas um choque bom. Entendi. Eu fiquei, nossa, coisa interessante. Foi Lógica, latim, nunca vi mais isso na minha vida. deslumbramento, É né? uma Entendi. coisa assim que eu gosto de coisas novas. Então, assim,
o que tem de novo, para mim tava bom. Não foi algo assim tão difícil, né, para você. Aliás, eu vi que a sua trajetória foi muito tranquila, né? Tanto com relação à modalidade, quanto com relação à metodologia. Eu lembrei da palavra metodologia, não estava Metodologia. lembrando. Essa metodologia clássica é algo que você absorveu mais naturalmente. Sim, Foi sim, que natural para já tinha em você. casa. Sim, para mim foi Maravilha. mais tranquilo. E aí você iniciou em comunidade. Você estava antes só com seu irmão e seu pai, Uhum. iniciou em comunidade. E como é que é essa dinâmica? Muda muita coisa, né? Muda bastante coisa. Eu falo que sexta-feira é o auge da minha semana, né? Porque tudo que eu faço no resto da semana é para sexta-feira chegar lá e fazer as coisas direito. Então, assim, quando começou, conhecendo pessoas novas foi meio difícil para mim, na hora de realmente criar intimidade com as pessoas, para mim é um pouco difícil, mas não demorou muito, assim, para a gente virar um grupo de amigos realmente muito próximo, que eu tenho, que eu quero ver toda semana, que eu sinto saudade, quero ver toda semana na sexta-feira. E assim, é encorajador você ter outras pessoas que querem a mesma coisa que você e que trabalham com o mesmo propósito, né, de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, trabalhar com outras pessoas, sabendo que cada um está fazendo o que você está fazendo, que você vai apresentar junto com eles no dia de comunidade, é realmente bem encorajador. Muito melhor do que fazer sozinho. Sem dúvida, sem dúvida. Sozinha a gente fica assim. Nós não fomos feitos para vivermos numa ilha, Não. né, gente, isolados. É o que eu disse na aula passada. Eu acredito muito na educação em comunidade, né? Não, mas por que optamos pelo homeschooling? As pessoas perguntam: nossa, mas então por que vocês não ficaram na escola? É muito diferente. Ainda assim, né, Mari? Sendo em comunidade uma vez por semana, quem lidera realmente é em casa, são os pais, né? Não é 6 horas por dia, todos os dias ali na escola. É um outro esquema. E na comunidade, de certa forma, você não está sendo liderado, você está compartilhando aquilo que você aprendeu, estudou durante a semana toda, né? Aquelas conversas são lideradas pelo tutor, provocadas, né? Provocadas pelo tutor. Ele vai, de uma certa forma, sendo moderador dessas conversas clássicas, né? Que vocês estudam o Sim. dia todo. Mas você começou no Challenge B, e o Challenge B é no programa do Classic Conversations, que vai quando entra o Challenge A, que é uma transição do Essentials para o Challenge B. O Challenge B é muito crucial, né? É muito ali, eu acho que é a base do Challenge, é quando você aprende toda a base da discussão, da argumentação, entra o Lost Tools of Light, né? Maravilhoso, que são as ferramentas perdidas da escrita. Mas, como você iniciou no Challenge B, a pergunta é a seguinte: muitas pessoas, a gente vê a diferença de quem fez Foundations, Essentials, em breve, muito em breve, a gente vai ter uma turma aí formada no Challenge B, que passou por Foundations, Essentials, todos os challenges. Imagina uma turma dessa, né? Vocês já estão com conhecimento super lá em cima. Imagina uma turma que veio desde Foundations. Realmente. Gênios, né? Gênios, total. Uma Eu falo isso toda vez. total, né? A minha filha sempre falava isso, quando ela conheceu a turma de Foundations lá nos Estados Unidos, ela falou assim: meu Deus, essas crianças sabem mais do que eu estudei até aqui, Exato. né? Com 13 anos, com 13 anos eu não sei o que eles sabem. Eles sabem muito mais, realmente. É incrível, né? A base, os fundamentos que essa turma vai ter quando chegar no Challenge, quando terminar. Sim. Então, olhando aí para trás, né, que você não teve Foundations e Essentials, você acha que você teria desenvolvido alguma habilidade, algum conhecimento melhor se você tivesse tido Foundations e Essentials? Quais são Pô, eles? com certeza, assim,
Eu faço a mesma coisa, né? Eu olho para as turmas de Foundations e eu fico, cara, quando eles chegarem no Challenge, eles já vão sabendo metade das coisas e vão arrasar. Vão decolar total. E porque o Foundations, ele trabalha apresentações, você tem que saber se apresentar, você tem que perder a vergonha de você chegar lá na frente e se apresentar para as pessoas. Então, assim, o Challenge tem muito isso. Se você entra direto no Challenge, você pode ficar meio, assim, uma vergonha no início. Mas se você já vem de Foundation, você já perdeu toda essa vergonha, já está craque em fazer apresentações na frente da turma. E ele já vem com uma carga de informação muito grande. Que eu vejo eles cantando as músicas deles, parece que é só a criança cantando musiquinha, mas é uma carga de informação tão grande que, nossa, não sei metade do que eles sabem, realmente. Não sei metade do que eles sabem. E o Essentials é basicamente a escrita e matemática, mas a escrita do Essentials é tudo que a gente trabalha no Challenge. A produção de textos, e é muita produção de textos, e é tudo que a gente trabalha no Challenge. Então o pessoal de Essentials já vai sabendo de praticamente tudo. Eles só vão aprimorar. Então, com certeza, teria acrescentado bastante se eu tivesse começado desde o início. Gente, com certeza. Realmente, assim, o legado do AIW, né? Aqui eu vou falar um pouquinho do método, porque o método do Andrew Purewa, que é um método que eles usam na arte de escrever bem, é o método de escrita. Eu sou professora de português, de redação, eu nunca vi nada igual. Nada igual. Eu recomendo muito. Ah, Gaba, como eu não sou do CC, como que eu posso ter acesso a isso? Você pode ter acesso a todo esse material na Classical Press ou na homeschool.com.br. Você tem acesso a todo esse material, que é a arte de escrever bem. É maravilhoso. É só um merchan aqui no meio da nossa live, porque eu realmente sou, assim, fascinada por esse legado que o André Purewa deixou aí para várias nações, né? Não é só no Brasil, ele tem esse material traduzido em várias línguas, é incrível esse material de escrita. E aqui no Brasil é adaptado, né, Mari? E isso ficou bem bacana mesmo. Sim. Agora vamos lá, eu tenho aqui uma outra pergunta para você, porque você chegou, como você disse, já com que idade? Com 13 anos no homeschool? Não, eu cheguei no homeschool com 13. No CC eu já tinha 14. 14, certo. Já 14. Aí você vê assim que da sua educação anterior, antes de ingressar no homeschool, né, você tinha algumas lacunas, né? Isso a gente começa a ver as lacunas. Nossa, eu não tinha esse conhecimento, não conhecia isso, nada e aquilo outro. Então, que lacunas foram essas que você olha para trás e vê que hoje foram preenchidas nessa nova modalidade de educação domiciliar no Classical Conversations? Vamos lá. Eu sempre tive uma dificuldade com matemática. Era uma lacuna que eu tinha em assim, entender a razão de estudar matemática, principalmente. Ainda não sou a melhor em matemática. Se os meus colegas, meus amigos sabem disso, eu não sou a melhor em matemática. Mas você começa a ver uma beleza nas ciências exatas que você não via antes. O que te estimula, assim, muito mais a estudar essas ciências. Mesmo que você não entenda, mas foi Deus que criou. E é verdade. É a impressão digital de Deus na criação. Se você conhece isso, você conhece cada vez mais do Criador. Então é uma motivação que toda vez que eu abro o livro de matemática, vamos lá, conhecer a Deus, fazê-lo conhecido, vamos tentar entender isso aqui e vamos se esforçar. E essa foi uma das coisas. Nunca gostei de falar em público, mas com o Cici foi meio que na força. E hoje eu não tenho problema nenhum em falar em público. Eu tô fazendo essa live aqui, eu nunca teria feito. Eu tenho que abrir um parênteses aqui, porque a Mari, eu tinha gosto de ir para a comunidade nos dias de debate para assistir a Mari. Porque, gente, eu acho
achava, inclusive, quando você colocou na sua mini bio que você quer ir para artes, ilustração, eu sei que você tem esse talento para artes muito grande, mas eu tinha convicção que você ia para o direito, que você ia ser uma deputada federal e entrar para a política. Gente, ela é a melhor, the best. No debate e com sangue nos olhos. Então, o debate ele tem muito disso, né, Mário? O debate é dramaturgia, certo? Tem muito de dramaturgia. Tem bastante. Fala um pouco do debate, porque você brilhava, eu não vi mais os debates, mas você brilhava muito no debate, você chegava com toda a argumentação muito bem construída, muito bem segura, e nem parecia ser uma pessoa tímida. Pois é. Você está inventando isso. Não, eu sempre fui muito tímida. Assim, eu sempre fui muito tímida, sempre fui. E aí, com o Cici, não só o medo de falar em público, mas assim, eu tinha medo de falar com as pessoas. Era tímida em todos os sentidos. Mas o Cici foi quebrando essas barreiras de pouquinho em pouquinho. O debate foi um deles, né? Porque o debate você tem que chegar lá com toda a convicção do mundo, ainda que você não concorde com nada do que você está falando. Você tem que chegar lá e vender o seu peixe. Então, assim, exatamente. Chegar com postura, chegar com convicção e chegar com segurança. Então, você tem que aprender a ter segurança na hora de falar. E eu tive que aprender isso na marra. Mas hoje... Mas não tinha problema, você ganhava qualquer debate. Mesmo se o debate era a favor do aborto, a Mari ganhava. Com os argumentos. Se o debate era contra o aborto, a Mari ganhava. Gente, era incrível. Então, assim, e era assim, momento de depressão, quando a gente via os políticos debatendo o debate político, né? Porque a gente acompanhou muito, vocês estavam tendo debates no CC e nós estávamos em eleições reais, na vida real aqui. Então, quando eu via aqueles debates políticos, eram momentos de depressão. Eu ficava assim, meu Deus, esse povo tem que aprender com o CC, com a Mari. Argumentar, porque eles não sabem argumentar. Eu vou te perguntar agora. Nós temos 3 eixos, né? No Challenge. A Ana Clara até falou os eixos todos. Você pode repetir? Você sabe aí de cabeça todos os eixos? Sim, tem debate, exposition, research, que seria pesquisa, reasoning, que seria raciocínio, e lógica, que é a matemática. Esqueci de algum? Sim, latim, faltou latim. Esqueceu de um. Latim. Isso, com 6 eixos. Então me fala qual é o seu eixo favorito. Eu acho que é o debate, né, gente? Qual será? Vamos lá, qual será? Fale aí nos comentários. O problema é que o debate ele muda muito, né, com o decorrer dos anos. Sempre gostei muito de debate. Esse ano eu gosto do debate que a gente está fazendo. Mas, assim, desde o início, a minha favorita sempre foi Exposition e a literatura, e eu gosto muito de ler e gosto muito de escrever. Então, escrever os ensaios persuasivos, escrever as histórias e ler, para mim é lazer, não estou estudando. Eu estou fazendo por puro prazer. Entendi. Porque o debate, de certa forma, você se saía muito bem para cumprir, mas traz muita atenção, né? Muita atenção. Traz bastante. Eu sabia que vocês ficavam sem dormir, tinha gente que passava mal. Eu cheguei a esse ponto no primeiro. Atenção. O primeiro eu cheguei a esse ponto, depois eu relaxei um pouquinho mais, mas tinha gente que passava mal mesmo. Sim. No dia anterior. Em casa eu vi muitas vezes isso. Teve uma coisa muito engraçada, mas eu vou deixar para falar com a Lari. Sim, a Lari. Eu tenho muito o que falar nesse tópico. Pode perguntar para ela. É verdade. Então, o seu preferido é Exposition. Sim. Né? Que você tem a oportunidade de discorrer, de dissertar, essa veia mais poética, né? Exato. Já tem a ver com o que você trabalha mesmo, que é a ilustração, o design, faz sentido. Mari, a gente está chegando aí ao fim dessa jornada do homeschool, né? A gente fica assim, o homeschool está indo embora, é uma etapa que vira, eu sei que vocês estão muito cansados, mas ao mesmo tempo vocês querem não sair do homeschool, né? Aquela luta, quer continuar sendo, e é uma coisa que vocês vão levar para a vida, né? Sem dúvida.
Mas nessa montanha russa aí de sentimentos, o que que você teria feito diferente nesse tempo que você teve de educação em casa? Diferente. Ahn, Sim. talvez eu sei que eu fui evoluindo com o tempo, né? Foram 5 anos de challenge, cada ano era uma evolução, o que é ótimo, mas eu senti falta de, nos primeiros anos, eu me dedicar mais aos eixos que eu não tinha muita afeição, vamos dizer assim. Que eu não Aham. gostava tanto, assim, eu faltava para mim uma dedicação. Assim, você sentar Entendi. mesmo e tentar entender, tentar fazer aquilo direito. Faltou para mim isso nos primeiros anos. Eu diria que esse ano é o ano que eu mais estou me dedicando. Esse ano passado eu também me dediquei bastante, mas dos primeiros faltou bastante isso para mim. Eu faria diferente, eu me dedicaria mais a certas matérias. Certo. Você está caminhando aí para o grande finale, né? Aí fala, ai meu Deus, agora eu quero fechar com chave de ouro. Exato, Olha, a exato. nossa coordenadora, a nossa diretora pedagógica está aqui, nossa querida Renata Santos, deixando aqui o site para vocês, que é o www.classicalconversations.com.br. Está cheio de perguntinha aqui no nosso balãozinho, Mari. Tem umas mães querendo umas mensagens para o coração delas que Tá estão bom, iniciando essa jornada. A gente vai falar já sobre isso. beleza. Mas eu quero falar, já que você está aí finalizando e se preparando para esse grande final e se dedicando, né, se empenhando, eu quero saber qual será a sua monografia, porque no final do Challenge 4 é praticamente uma tese que vocês defendem, né? Eu estava vendo a tese da Ah, Ana sim. Clara, nem perguntei sobre isso para ela, mas eu estava vendo como vocês estão construindo a tese, esse TCC, essa monografia que vocês vão defender. Gente, é como a gente faz na universidade, É, para o vai ter que ser desse mestrado, jeito. para o doutorado. É, Então, vocês estão fazendo um mestrado ali, né? Que incrível. E, sim. assim, eu tenho certeza que vão sair aí coisas que beira o ineditismo, né? É incrível. Me fala um pouquinho Sim. sobre qual é a sua tese, qual é a sua monografia de Então, final de curso? a minha tese eu diria que é a mais diferentona. Eu vou Ah, defender, porque como eu falei que eu gosto muito de literatura, e sou uma defensora, assim, de pé firme ah, na literatura de fantasia e de todos esses tipos de literatura, a minha tese ah. vai ser que a leitura de boa fantasia é benéfica para as nossas crianças. E aí, Maravilha. apresentando argumentos tanto filosóficos quanto científicos para provar isso, que as crianças realmente são beneficiadas com a literatura fantástica, né, a fantasia. Que ainda mais no meio cristão a Maravilha. gente vê às vezes um certo receio quanto a isso, não Sim, sei exatamente porquê, tem mas muita objeção. Tem tem. muita objeção. Então aí eu Você vai ter queria, que, depois de pronta, a gente vai trazer uma live sobre isso. Porque tem por muita favor, objeção, tem pessoas que discordam, né? Não, sim, mas a live vai ser com você. Eu vou trazer exato, você para falar sobre. tá bom, pode deixar. Porque isso desperta o imaginário, gente. A ficção é fundamental, né, para a construção do imaginário da criança, constrói o imaginário. De Exato. fato, tem muita resistência, principalmente no meio cristão, né, Mari? Isso. Aí por isso que eu tive essa ideia, vou dirigir então para os queridos papais e mamães cristãos, sem forçar nada, mas vamos tentar ver se eles são persuadidos em alguma coisa. Sim, com certeza. E você vai indicar também boas literaturas, Com né, certeza. nesse, nesse documento. Gente, eu estou muito ansiosa para ler essas teses de vocês, né? Como é São que sete vocês vão defender? teses. Com 7 teses, gente. Já tem gente aí, já tem coisa boa aí para, se vocês quiserem seguir isso numa universidade, olha, maravilha. Mas eu quero saber exatamente sobre isso. Quais são os seus planos, Mari? Você não é diferentona só no trabalho final. Você também tem planos diferentes, e eu quero ouvir. É, Quais são seus sempre que as planos pessoas.
pós-classical conversations? Sempre que as pessoas me perguntam, eu falo, então, não é muito o que você pensa, tá? Segura aí, deixa eu terminar de falar e falar até o final. Porque sempre perguntam, né, que faculdade você vai fazer? E, assim, a maioria, todos os meus colegas vão fazer faculdade de alguma coisa. E é claro que é necessário para certas áreas. A Larissa, por exemplo, que a gente já mencionou ela aqui, ela quer fazer direito. Não é possível fazer direito sem fazer a faculdade de direito. Você não pode exercer sem faculdade. Isso é a cara da Larissa. A Larissa é a outra brava do debate. De advogada. Aí ela quer fazer direito e, assim, tem que fazer faculdade, não tem muito jeito. Agora, como eu quero uma área mais do design e da ilustração, eu achei melhor eu não fazer a faculdade e buscar cursos técnicos online. E, assim, a maior quantidade de cursos que eu consegui nessa área. Existe 300 tipos de design, né? Então, design gráfico, design de interior. O que eu consegui fazer, tá bom. Então, eu vou fazendo isso e vou ganhando esses diplomas e vou tentando exercer nessa área. Basicamente isso que é os meus planos até agora. Mas tem uma coisa aí que você não revelou. E eu já sei que você é tão apaixonada pelo programa que você gostaria de... Fala um pouquinho. Eu gostaria, sim, de voltar como tutora em 3 anos, né? 3 ou 5, se eu não me engano. Que é os formados podem voltar depois de alguns anos. Então, eu tenho plano, sim, de voltar como tutora. Porque eu não consigo ficar sem esse cio. Uma hora eu vou ter que voltar. Nem que seja como tutora. Gente, é muito bom, né? Você sabe que eu tive uma experiência aí, a Renata Lopes, que é do Challenge One, precisou sair mais cedo e ela foi, né, para fazer uma consulta, ela falou assim, Gaba, você que vai ficar. Eu falei assim, ok, eu vou ficar, só vou moderar, né? Eu não sei do que se trata, o que eles estão falando, mas foi assim, brilhante, foi uma experiência brilhante e eu vi o quanto, já no Challenge One, que eles têm ali o quê? 14, 15 anos, né? Uma turma de 14, 15 anos, quanto eles foram maduros, muito maduros, porque eles lideraram toda a conversação, lideraram as conversas e eu fiquei apenas assistindo, moderando, fazendo algumas perguntas, mas eles lideraram e eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, é maravilhoso realmente ser tutor de uma turma assim, que você possa estar ali imprimindo, né, no coração deles, modelando, né, porque são jovens altamente ensináveis, né, que você vai vendo, entra de um jeito ali uma pedra bruta e vai sendo lapidado, e você vendo o crescimento desses jovens é algo muito gratificante para um tutor, né? Imagina o seu pai, né? O seu pai é o seu tutor. Né? E é tutor de toda essa turma aí. Para ele deve ser uma emoção muito grande, né? Ter acompanhado vocês desde o começo, desde o Challenge B, e está finalizando agora essa jornada. Ele quer fazer Challenge 5. Ele quer continuar, disse que já tem planos. Exato. Já tem planos, os encontros aí. Tá certo, gente. Tá vendo? É que eles vão acabar, vão se formar, mas já estão arrumando uma programação para continuar o Cici fora, né, do programa. E o seu pai também pretende, né, também voltar a ser tutor. Sim, ano que vem. Isso, gente, para você ver. Tá vendo? Os tutores, eles amam muito o que fazem e querem retornar. E essa possibilidade também de um aluno, né, de um formando, retornar ao programa como tutor. É maravilhosa. Ok, querida. E aqui tem umas perguntas nos nossos balãozinhos falando que conselhos, que palavras você deixa para uma mãe que está... Deixa eu ver até qual é o nome dela aqui, para você falar com ela diretamente, né? É a Yara. Uma mãe que está iniciando. Que conselho você dá? Está no primeiro ano de homeschool, hein? Iniciando essa jornada. Assim, Yara, eu diria, o que eu sempre falo, assim, eu não sou pai, eu não sou mãe, né? Porque estou educando meus filhos, então eu não tenho tanta propriedade para falar. Mas o que meu pai
sempre fala e o que eu repito. Você não precisa saber de tudo, você não precisa necessariamente dar aula para o seu filho em todas as coisas que ele vai estudar. Basta você estar lá, você ser o principal apoiador do seu filho, e aí você vai aprendendo junto com ele. Então, se você não sabe alguma coisa, senta com ele, pede para ele te explicar, pergunta se a gente pode estudar juntos, a gente pode estar junto, vamos ver um vídeo, buscar algum jeito, né, de entender essa matéria que você não está entendendo, e que eu também não sei. Então, assim, você estar lá para o seu filho. É basicamente isso. Você não precisa ser uma pedagoga e saber de tudo e conseguir ensinar tudo. É verdade, Mari. Isso é um consolo, né? Porque imagina se a gente soubesse. Imagina se tivesse que saber de matemática, meu Deus! Os pais perguntam isso frequentemente. Gente, você não tem que saber de tudo, e você, na verdade, você não é o professor, né? Você está salvando a sua geração também. Você é estudante junto com seu filho. Exato. Você está ali ao lado do seu filho enquanto ele está descobrindo o mundo. E você também descobrindo junto. Eu imagino você com seu pai, com a sua mãe, quantas vezes vocês não se maravilharam juntos, né? Com o conhecimento, com o aprendizado, vocês estão aprendendo juntos. Agora, que memórias, ô Mari, você traz desse tempo de homeschool que você gostaria de guardar? Você falar, essa memória aqui eu realmente gostaria de levar para os meus filhos, para a eternidade. Que memórias desse tempo? Todo dia de comunidade já é uma memória assim, maravilhosa, né? Agora, eu diria, os debates são memórias muito boas, ainda que eu tenha perdido algum. Os debates são uma memória muito boa de evolução mesmo e de trabalho em grupo e vamos pensar aqui outras. As apresentações de final de ano também são memórias muito boas. Que a gente, quando a gente cantou Dona Nobre Spatin, eu adorei fazer aquilo. Eu gosto muito de fazer coisas juntos, né? Então, toda vez que a gente está se unindo para fazer algum trabalho junto, para mim, essas são as melhores memórias. E até, assim, porque a gente criou uma amizade muito grande, né? Então, fora do CC, dentro do CC, eu tenho muitas memórias com eles, tanto em relação ao estudo, quanto em relação a outras coisas. E a gente busca Deus juntos e a gente busca conhecer mais a Deus por meio do estudo. Então, assim, eu não sei se eu consigo escolher memórias muito específicas. Eu diria que todas as vezes que a gente está junto com o mesmo propósito são memórias assim que eu nunca vou esquecer. Maravilha, né? Isso que você falou faz todo sentido, porque é tão diferente, né? Eu estou pensando aqui, eu que tive toda a minha formação na escola, finalizei na escola. Quem continua comigo da escola? Ninguém. Eu tô no mesmo barco. Gente, eu tenho uma amiga que se casou há uns 10 anos, aí ela me chamou, ela lembrou de mim lá do ensino fundamental, me chamou para o casamento. Mas foi a única pessoa, assim, é difícil você ter amigos que te acompanham, né? E realmente, assim, a gente vê que a amizade de vocês é diferente, algo. Claro que cada um vai ter uma chamada, né? Digamos que muitos de vocês se formem na faculdade, mude de país, mas o contato, né, vai permanecer. Isso é muito diferente, porque a amizade que vocês constroem é uma amizade em Cristo, né? Sim, ele é o centro, é muito diferente de qualquer amizade lá fora. Isso realmente é impactante na vida em comunidade, né? Sim. E aproveitando aí esse momento de formatura, né, Mari? Vocês estão se preparando para a formatura, para essa celebração. Eu queria que você
deixasse qual é o seu juramento que você faz diante de Deus e diante dos homens. Cadê a Bíblia aqui? Pode pegar a Bíblia e fazer o juramento. Sem pressão. Sem pressão nenhuma, tá bom. Eu diria que eu juro manter esse meu propósito firme, né? De continuar aprendendo, porque a gente nunca para de aprender. Então eu vou continuar aprendendo não só na minha área, mas em outras coisas que eu me interesso. Eu me interesso por bastante coisa. Então eu vou continuar estudando, vou continuar aprendendo. Nunca vou parar de aprender. E sempre lembrar, né, do lema do Cici, muito, muito bem dito, né? Que é o conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Que não, eu vou estudar para conhecer a Deus, mas eu também vou trabalhar para fazê-lo conhecido. Então eu vou exercer a minha função como testemunha do Senhor e é isso, vou levar o lema do Cici para onde eu for. Que é o lema de todo cristão, né? Com certeza. Todo cristão seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto para que se conheça na terra o seu caminho e a sua salvação. Né? Entre as nações, esse é o propósito para o qual fomos criados, de levar, né? E cumprir o ID, né? Levar a Cristo por onde quer que andemos. Quero te agradecer, Mari. Muito obrigada por esse bate-papo, por você abrir aí um espaço na sua agenda, né? Eu sei que vocês do Challenge 4, gente, é um povo que trabalha, é um povo que rala, que tem muito, né? Vocês têm muito compromisso, sim. Vocês estão aí meus amigos principalmente. Exato, né? Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. E a Mari também faz trabalhos belíssimos. Se vocês não sabem, foi ela que fez o guide, né? Sim. Fez todo aquele... Aquilo foi um lettering, né? Um lettering que você fez do guide, né? Que é graça, humildade, integridade, diligência e excelência. E a Mari fez a capa do guide pra gente, que todo mundo queria, Mari, camisa do guide. Eu falei, meu Deus, a gente arrumou um problema agora. As pessoas queriam camisa, queriam adesivo, então você já tem uma profissão, querida. Ok. Ok. Por onde você andar, você será bênção, será abençoada e abençoadora. Amém. Tá? Foi um prazer essa partilha aqui, querida. Que Deus te abençoe grandemente. E nessa quarta-feira agora, gente, tem o pessoal de São Paulo, né? Isso aqui não é uma guerra de biscoito e bolacha. Os cariocas de um lado, os cariocas de um lado e paulista do outro. Não é guerra de biscoito e bolacha, não. Mas são as duas turmas que estão se formando. E quarta-feira tem a Mariana Aires, que é a filha do Wesley Aires, né? A Mariana de São Paulo. Então, aí vem o pessoal da bolacha, né? Hoje aqui é o biscoito. Exato. E quarta-feira tem a Mariana. Nós vamos ouvir mais uma história que com certeza já é diferente. Vocês já viram que a história da Mari de hoje foi diferente da história da Ana Clara. E vem a Mariana Aires com uma outra história, uma outra partilha. E eu tenho certeza que essas pequenas histórias estão trazendo luz, encorajando paz. Muitas pessoas aqui já falaram, né? Essas lives estão me encorajando, e que bom, esse é o propósito de estarmos aqui, compartilhando um pouquinho da vida de cada formando, e vocês vendo que há esperança para essa nação, e essa geração está surgindo aí forte e firme para sacudir o inferno mesmo, gente. É isso aí, Mari. Um beijo para você, boa noite, muito obrigada. Um abraço em todos vocês, queridos. Abraço. Até a próxima. Você também. Tchau. Até. Tchau, querido. Tchau.